A Fraternidade Espírita Chico Xavier apresenta A Página Amiga, o audiobook do livro Missionários da Luz. Segunda parte, capítulo 10, Materialização. Estes amigos, explicou o meu generoso instrutor, estão encarregados de operar a condensação do oxigênio em toda a casa. O ambiente para a materialização de entidade do plano invisível aos olhos dos homens requer elevado teor de ozônio e, além disso, é indispensável semelhante operação a fim de que todas as larvas e expressões microscópicas de atividades inferior sejam exterminadas. A relativa ozonização da paisagem interior é necessária como trabalho bactericida. E depois de um gesto significativo acrescentou: o ectoplasma ou força nervosa será abundantemente extraído do médium, não pode sofrer sem prejuízos fatais a intromissão de certos elementos microbianos. Logo após, reparei, surpreendido, o trabalho de várias entidades que chegavam do exterior, trazendo extenso material luminoso. São recursos da natureza, informou-me o instrutor solícito, que os operários de nosso plano recolhem para o serviço. Trata-se de elementos das plantas e das águas naturalmente invisíveis aos olhos dos homens, estruturados para reduzido número de vibrações. E serão aproveitados nos trabalhos da noite? Perguntei. Sim, esclareceu Alexandre, paciente. Serão mobilizados pela ação dos orientadores. Nesse instante, pessoas familiarizadas com a reunião penetraram a sala, tomando os lugares que lhe eram habituais. Estabeleceu-se, entre os encarnados, ligeira conversação, na qual se comentavam os trabalhos levados a feito anteriormente. Não se passaram muitos minutos e a jovem médium, afável e simpática, deu entrada no recinto, acompanhada por diversas entidades, dentre as quais se destacava um amigo de elevada condição, que parecia chefiar o grupo de servidores. Esse exercia considerável controle sobre a moça, que a ele se ligava através de tênues fios de natureza magnética. Sentindo-me a insopitável curiosidade, o orientador esclareceu. O controlador mediúnico é o irmão Alencar, que também foi médico na Terra. Calimério é o dirigente legítimo, encarregado da supervisão dos trabalhos em nosso círculo. Como notasse minha estranheza, Alexandre reiterou. Alencar é o orientador do aparelho mediúnico para as atividades de materialização propriamente ditas. Aproximemo-nos dele. Muito sensibilizado, recebi a saudação do novo amigo que nos acolheu afetuosamente. Ser-nos-á muito útil a presença de ambos, disse-nos fixando o meu instrutor em particular, porquanto necessitamos de colaboradores para o auxílio magnético ao organismo mediúnico. Estamos à sua disposição, assentou Alexandre satisfeito. Tomaremos lugar entre os seus assistentes. Alencar agradeceu num gesto expressivo de sincero contentamento. Entre os colaboradores figurava uma criatura muito querida ao meu orientador. Tratava-se de Verônica, que havia sido exímia enfermeira na crosta e que me colocou à vontade conversando amavelmente. Irmão Alexandre, disse ela, depois de rápidos momentos de palestra carinhosa, iniciemos o auxílio magnético. Precisamos incentivar os processos digestivos para que o aparelho mediúnico funcione sem obstáculos. Não tive ensejo para interpelações verbais. Alexandre, porém, endereçou-me significativo olhar, convidando-me a incentivar observações.
Ele, Verônica e mais 3 assistentes direto de Alencar colocaram as mãos em forma de coroa sob a fronte da jovem e vi que as suas energias reunidas formavam um vigoroso fluxo magnético, que foi projetado sobre o estômago e o fígado da médium, órgãos esses que acusaram imediatamente novo ritmo de vibrações. Concentraram-se as forças emitidas gradualmente sobre o plexo solar, espalhando-se por todo o sistema nervoso vegetativo, e com espanto observei que se acelerava o processo químico da digestão. As glândulas do estômago começaram a segregar pepsina e ácido clorídrico em maior quantidade, transformando rapidamente o bolo alimentar. Admirado, reconheci a elevada produção de enzimas digestivas e vi que o pâncreas trabalhava ativamente, lançando grandes porções de tripsina na parte inicial dos intestinos que figuravam grande hospedaria de bacilos acidificantes. Valendo-me da oportunidade, analisei o fígado, que parecia sofrer especial influenciação, notando-lhe a condição de órgãos intermediários, não somente com funções definidas na produção da bile, mas também exercendo papel importante nos fenômenos nutritivos relacionados com a vida dos glóbulos do sangue. As células hepáticas esforçavam-se apressadas, armazenando recursos da nutrição ao longo das veias interlobulares que se assemelhavam a pequeninos canais de luz. Em poucos minutos, o estômago permanecia inteiramente livre. Agora, exclamou Verônica serviçal, preparemos o sistema nervoso para as saídas das forças. Reparei na diferenciação dos fluxos magnéticos diante da nova operação posta em prática. Separaram-se os assistentes de algum modo e, enquanto Alexandre projetava a energia que lhe era peculiar sobre a região do cérebro, Verônica e os companheiros lançavam os recursos que lhe eram próprios sobre todo o sistema nervoso central, encarregando-se cada um de determinada zona dos nervos cervicais, dorsais, lombares e sacros. As forças projetadas sobre a organização mediúnica efetuavam limpeza eficiente e enérgica, porquanto via espantado os resíduos escuros que lhe eram arrancados dos centros vitais. Sobre o fluxo luminoso da destra de Alexandre, o cérebro da jovem alcançava brilho singular, como se fora espelho cristalino. Todas as glândulas mais importantes resplandeciam, à maneira de núcleos vigorosos excitados por elementos sublimes. Debaixo da chuva de raios espirituais que se encontravam a médio, deixava perceber o trabalho divino de que era objeto na intimidade de todas as células orgânicas que pareciam restaurar o equilíbrio elétrico. Terminada a tarefa, Alexandre cercou-se de mim, observando ante a minha indisfarçável curiosidade. O aparelho mediúnico foi submetido a operações magnéticas destinadas a socorrer o organismo nos processos de nutrição, circulação, metabolismo e ações protoplásmicas, a fim de que seu equilíbrio fisiológico seja mantido acima de qualquer surpresa desagradável. Prosseguindo o exame dos trabalhos em curso, reparei que Verônica alçava agora a destra sob a cabeça da jovem, demorando-a no centro da sensibilidade. Nossa irmã Verônica, explicou meu amável orientador, está aplicando passes magnéticos como serviço de introdução ao desdobramento necessário. Nesse momento, porém, algo aconteceu estranho no círculo de nossas atividades espirituais. Percebeu-se grande choque de vibrações no recinto. 2 servidores aproximaram-se de Alencar e um deles explicou espantadiço. O senhor P. aproxima-se, porém, em condições indesejáveis. O que aconteceu? Indagou o controlador seguro de si. Bebeu alcoólicos em abundância e precisamos providenciar-lhe um insulamento. O controlador esboçou um gesto de contrariedade e murmurou, encaminhando-se para a porta de entrada. É muito grave. Neutralizemos a sua influenciação sem perda de tempo. Alexandre convidou-me a observar o caso de mais perto. Em vista da estupefação que me tomava de assalto, esclareceu.
Nesses fenômenos, André, os fatores morais constituem elementos decisivos de organização. Não estamos diante de mecanismos de menor esforço, e sim ante manifestação sagrada da vida, em que não se pode prescindir dos elementos superiores e da sintonia vibratória. Nesse instante, o Sr. P. transpunha a porta, bem posto e evidenciando excelentes disposições, não parecia ameaçar o equilíbrio geral, mesmo porque não revelava exteriormente qualquer tipo de embriaguez. Satisfazendo, porém, as determinações de Alencar, diversos operários do serviço cercavam-no à pressa, como enfermeiros a se encarregarem do doente grave. Incapaz de guardar minha própria impressão, indaguei. Que ocorre, afinal? Este homem parece calmo e normal. Sim, elucidou Alexandre, benevolente. Parecer não é tudo. A respiração dele, em semelhante estado, emite venenos. Noutro núcleo, poderia ser tratado caridosamente, mas aqui, atendendo-se à função especializada do recinto, os princípios etílicos que exterioriza pelas narinas, boca e poros são eminentemente prejudiciais ao nosso trabalho. Como vemos, há necessidade de preparação moral para qualquer trato. A viciação, em qualquer sentido, antes de tudo, deprime o viciado, mas perturba igualmente os outros. Recordei a função do álcool no organismo humano, mas bastou que a lembrança me aflorasse de leve para que o instrutor me esclarecesse imediatamente. Você compreende que as doses mínimas de álcool intensificam o processo digestivo e favorecem a diurese, mas o excesso é tóxico, destruidor. As emanações de álcool de cana ingerido pelo nosso irmão em doses altas são altamente nocivas aos delicados elementos de formação plásticas, que serão agora conferidos ao nosso esforço, além de constituírem sério perigo às forças exteriorizadas do aparelho mediúnico. De fato, pouco a pouco se sentia, embora vagamente, o cheiro característico de fermentação alcoólica. Reparei que o Sr. P. foi cercado pelas entidades operantes e neutralizado pela influenciação delas, à maneira do detrito anulado por abelhas laboriosas em plena atividade na colmeia. Prosseguiram os serviços normalmente. Audiobook do livro Missionários da Luz. Narrativa Cristina Albuquerque.